Opa, 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 eu só queria avisar que esse vídeo não é um vídeo novo, mas sim um repost. Eu já tinha publicado esse vídeo há um tempo atrás e se tornou facilmente meu vídeo mais assistido, com quase 200 mil visualizações. Mas infelizmente, por causa das novas regras do YouTube, com a aparição de menores, um vídeo de mais de 20 minutos foi simplesmente deletado por 7 segundos. Mas felizmente eu consegui reachar esse vídeo e consertar esse problema. Então se puder dar uma força em assistir ele novamente, ajudaria muito ao canal. E até mesmo se puder mandar para outro amigo seu, pô, isso ia ser perfeito. E sobre os vídeos novos e meu sequestro e sumiço de um pai ausente de quase 3 meses, eu queria comentar que o vídeo novo já tá pronto e outro tá bem encaminhado. Nesses 3 últimos meses eu foquei muito em trabalho. Eu literalmente saí de casa às 6 da manhã e voltava só pelas 10, 11 da noite aqui para casa. Tudo isso para finalmente comprar um computador melhor e trazer uma melhor qualidade aqui pro canal. E para finalizar, eu só queria falar de como vai ser os vídeos daqui para frente. O meu planejamento é trazer no mínimo um vídeo por mês. E se tudo der certo, 2 por mês. Obviamente eu vou dar muita ênfase nesse se tudo der certo, porque o YouTube não é meu trabalho, é apenas um hobby, eu tenho muito mais responsabilidade na minha vida fora da internet. Mas eu quero muito me propor a trazer sempre para vocês um vídeo de qualidade com um assunto diferente todos os meses, onde ficaria um vídeo na primeira parte do mês e outro lá no final. E é isso, aviso dado, obrigado por ter me ouvido até aqui e fique com o vídeo. Testo canais de opinião, principalmente um aí. E é por causa disso que hoje eu vim dar minha opinião. Bom, antes de começar a mandar todo mundo pra casa do cara, eu acho que é melhor eu explicar o que tá acontecendo aqui e o que são canais de opinião. E pra resumir tudo, eu posso usar um cara só, o Golart. Esse brother foi o primeiro a trazer esse estilo pro Brasil, aproximadamente lá em 2017, 2018. Não tem como ao certo saber o primeiro vídeo sobre isso, mas o mais antigo no canal dele é meio que ele falando que uma criança fazia clickbait. É incrível saber que antigamente o problema era muito mais light, né? Era um brother só mentindo que ia dar V-Bucks pra criança. Hoje em dia são acusações de estupro. Isso tudo era muito esperado no Leaf, que era um canal da gringa que puta que pariu. Depois eu faço um vídeo sobre. Mas de maneira resumida, era uma gameplay muito padrão no fundo, tipo aquele joguinho da mãozinha ou o surf do CS, com aquela voz de quem acabou de acordar. E também gosto. Ai, olha minha mão, ai, olha a moto. Falando alguma merda muito forte do que aconteceu lá na gringa. O Golart ficou muito famoso, mas por ser o primeiro exatamente, mas também por dar a sua opinião, principalmente na época que isso não era tão comum. Alguns anos foram se passando e o estilo do Golart ficou mais famoso, e outros canais começaram a se inspirar nisso, e nisso surgiu muita gente, principalmente o Digo. O Digo foi o Platão, enquanto o Golart era meio que o Sócrates. Tudo que o Golart criou, o Digo meio que deu uma melhorada. Pro Digo correr, o Golart andou pra caralho. E depois veio um bando de cabaço fazendo a mesma coisa que o Digo. Tudo que ele fazia, eles faziam iguais. Sempre com aquela fumaça neon no fundo, uma mulher ou algum cara falando um absurdo gigantesco só pra chamar a atenção. E o grande problema era simples. Enquanto o Gol falava de coisas leves, como uma criança que fazia a própria música e ser ruim, ou uma streamer xingando o pobre, o Digo começou a ser mais pessoal. Ele ainda falava sobre tretas que aconteceram, mas grande parte do seu vídeo era sobre opinião. E sim, é estranho dar ênfase em opinião, sendo que o conteúdo é sobre opinião, mas hoje em dia parece que isso se tornou muito raro, uma real opinião. E eu vou explicar melhor isso. O Digo falava sobre muitas coisas, seja sobre jogos, seja sobre tretas, mas também sobre outros youtubers. E disso eu queria pegar só um momentinho pra falar exatamente sobre isso. O Digo pra mim era um cara muito foda. Tanto que ele era muito grande, mas mesmo assim nunca deixou de ajudar algum canal pequeno. Como por exemplo quando ele fazia o vídeo de potencial, que sem dúvidas foi provavelmente o vídeo mais da hora que eu já vi quando era criança. Que ele pegava um bando de canal pequeno, de 1000, 2000 inscritos, e divulgava pra mais de 100 mil pessoas, falando que aquele canal tinha uma grande chance de ser algo bom. Estranho que alguns se tornaram pedófilos, mas isso não tem nada a ver com o Digo. Bom, o foco do vídeo não é sobre o Digo, mas sim sobre os urubus que voavam próximos. Depois que ele fazia esse vídeo e deu um grande sucesso, veio uma alavanche de merda. E essa merda se chama canal de opinião. Não dá ao certo saber quando começou essa desgraça, mas olhando por cima, os maiores canais têm vídeos de 2, 3 e até 4 anos atrás. Então, eu vou jogar pro fim da pandemia. Entre todos esses canais de opinião, o que mais me dava uma certa raiva era que eles eram todos genéricos. Sim, um canal de opinião tinha a mesma opinião que
todo mundo. Eu nem comento sobre os casos envolvendo o PDF, porque esses estranhos aí é outros 500. Mas eu vou falar do conteúdo mesmo desse grupo. É incrível dizer que os canais de opinião têm sempre a mesma opinião. E eles conseguem ter uma opinião merda sobre o assunto. Isso quando tem opinião e não se tornou só um jornal ali falando sobre as tretas da semana. Lógico, ainda tem um ou dois que se salvam, como por exemplo o Putones. Ele é o único até hoje que não parece um urubu faminto e que dá pontos bem interessantes. E eu também vou comentar sobre ele até o fim do vídeo. Entre todas as tretas, era muito legal que ele nunca tinha um lado. Ele sempre tava entre essas tretas tentando ajudar os dois lados, mostrando o lado certo e o lado errado. E sempre colocando um certo tipo de sermão pra todo mundo. Sim, resumia ele xingar todo mundo de cabaço? Resumia, mas era um sermão funcional. Mas agora, o Ramsés... Puta que me pariu. Eu passei anos da minha vida procurando o porquê o pequeno do canal dele. E até hoje eu não sei ao certo. Se é pelo seu cérebro não funcional, sua consciência, sua maturidade minúscula ou pelo seu pinto. E acho real que o conteúdo dele pode se tornar um desserviço pra humanidade. Eu não tô brincando. Lógico, eu não tô colocando ele diretamente na mesma casa que, por exemplo, o Bars e o Zay, que eram criminosos. Eu só tô falando que eles são muito chatos. Eu tô colocando em outra caixinha chamado de cabaço. Só pra nenhum seguidor dele que não sabe interpretar texto vir aqui encher o meu saco. Esse é muito simples, eu vim aqui só ficar xingando esses canais de esquisitos por alguns minutos. Mas eu vou tentar mostrar o porquê eu considero o Ramsés um cara bem triste. E pra tudo isso eu vou dar um contexto principal dessa treta que aconteceu alguns tempinhos antes. Sobre a Juliana e o caso do The Noite com Otávio Mesquita. Lá em 2016, no The Noite, esse pau no cu, que por algum motivo queria descer no teto igual o Batman, ele cai de ponta cabeça e o trabalho da Juliana, que pra quem não sabe é uma assistente de palco, era tirar o Otávio dali. Era virar ele, tirar a corda dele e acabava por isso. E tu não vai saber o que aconteceu. E eu vou te mostrar imagem por imagem. A Juliana chega e literalmente a primeira coisa que ele consegue me fazer é pegar na bunda dela. Não satisfeito, ele agarra o peito dela, a Juliana bate nele de novo e pede ajuda pra produção. O cara se vira e agarra a Juliana com força, enquanto a Juliana faz uma puta cara de desgosto. O arrombado começa a bimbar ela. Eu não consegui encontrar outro jeito mais leve de falar que ele tava roçando o nela. E tu acha que acabou? Não. Só piora. Depois disso, ele consegue se soltar e o Otávio tenta colocar a cabeça dela entre as pernas dele. Depois de um tempo, ele finalmente consegue ficar em pé. E aqui vai um show do milhão do inferno. O que tu acha que ele fez depois? Alternativa A: ficou em pé, se soltou e começou a entrevista. Alternativa B: se transformou num Optimus Prime. Ou alternativa C: avançou novamente na Juliana. Infelizmente, você deve ter acertado. O cara se joga em cima dela e joga ela com tudo no sofá à força, e a Juliana com nojo começa a empurrar ele e ele começa a fazer uma puta dancinha estúpida do Fortnite. A Juliana, por ser o trabalho dela, mesmo com nojo, tenta tirar as cordas dele, porque é o trabalho dela, e adivinha de novo, outro show do milhão na tela. Depois que ele é solto, o que ele faz? Alternativa A: ficou em pé, se soltou e continuou a entrevista. Alternativa B: se transformou na buceta do Optimus Prime. Ou alternativa C: avançou novamente na Juliana. Eu acho que vocês já pegaram o script. Ele simplesmente do nada se joga nas pernas dela e age como fosse um cachorro no cio, roçando por longos segundos na perna dela. Só pela cara de nojo você consegue entender o que estava acontecendo. E agora, você acha que acabou isso aqui? Não. Tá achando que São Paulo é Hollywood, meu parceiro? Tá achando que o inferno de Dante terminou no sexto anel? O cara simplesmente para a entrevista e olha na cara da Juliana e fala pra toda a audiência que o peito dela é durinho. É durinho! Sim, você não entendeu errado. Isso passou em rede aberta, rede nacional, num dos maiores programas do mundo, o cara olhando pra apresentadora e falando: seu peito é durinho. Depois de uns 10 anos, sem brincadeira, a Juliana finalmente fez seu pronunciamento. E de maneira muito resumida, porque o foco do vídeo não é essa treta, mas sim as pessoas que comentam sobre ela, ela faz um depoimento denunciando Otávio Mesquita na época e afirma que o Danilo Gentili e o diretor não a ajudaram. E deixa entender que o motivo do Danilo Gentili não ter ajudado ela era porque ela era negra. E só pra resumir tudo, não, isso é tudo falso. O Danilo conseguiu provar depois que ele tentou sim ajudar a Juliana,
muito por causa de provas, de áudios que a própria Juliana conversa, e é bem estruturadinho o argumento do Danilo Gentili. E realmente, ela foi uma tremenda ingrata com o Danilo, isso não é piada não. Só que agora a gente tem dois casos. Um, que é nitidamente uma tentativa de estudo, não consigo deixar isso mais leve, e no outro, que é a Juliana acusando o Danilo de racismo. E deixa eu te perguntar, o que tu acha que os grandes canais de opinião deram ênfase nessa história? Eu acho que você entendeu que a única coisa que eles comentaram sobre essa história foi que o Danilo Gentili foi acusado de racista. O caso de estupro, isso foda-se. Mas agora, uma mulher falando que o Danilo é um racista, isso sim dá view. Mas eu tenho que dar uma ressalva aqui para salvar o meu rabo. Principalmente falando do Putones. O Putones ele fez um vídeo de 40 minutos. E como eu disse, entre todos os analfabetos funcionais, tipo eu, ele é o que consegue formular melhor um roteiro. Nesses 40 minutos, ele comenta sobre os dois casos com um tempo muito aproximado. Ou seja, 20 minutos ele comenta sobre o caso do Êxito e os outros 20 minutos ele comenta sobre o caso de falsa acusação de racismo feito pela Juliana. E adivinha, em nenhum momento, literalmente nenhum momento desse vídeo, ele menospreza a tentativa de êxito que a Juliana sofreu. Ele sempre deixa evidente, a Juliana sofreu algo, só que esse caso do Danilo Gentili é outro. Então ela começa rebatendo justamente as pessoas que estavam tentando descredibilizar o que ela passou. O que inclusive não é a minha ideia. Eu acho que a situação que ela passou com o Otávio Mesquita é completamente diferente da situação que ela inseriu o Danilo, né? Como se o Danilo fosse alguém que tivesse deixado ela a Deus dará. Tipo, se vira aí, eu não vou te ajudar nem nada. Entendeu? São situações diferentes. Uma coisa, outra coisa. Saibam separar isso, porque por mais que ela ter mentido sobre o Danilo, e aparentemente foi isso que aconteceu, pode dizer muito do caráter dela, ainda assim a gente tem que analisar as situações de forma fria, tá ligado? Isso daí foi o que aconteceu com ela, envolvendo o Otávio Mesquita, e é uma situação séria que tem que ser levado pra justiça e ser resolvido lá. Pelo menos ele teve essa decência. Sim, a thumbnail dele é literalmente falando que ela é uma mentirosa? Sim, mas no vídeo e o roteiro dele, o que ele fala, ele defende a Juliana nesse caso, de maneira correta, porque ela realmente foi paia também em acusar o Danilo Gentili de racismo, só pra deixar isso muito evidente, porque tem pessoa burra na terra e não entende o que eu tô falando. E outra mínima ressalva que eu tenho pra fazer é do Fei. O porquê eu acho que ele é um dos maiores youtubers de opinião hoje em dia. O personagem dele é literalmente a versão do Deco, só que do mal. Mas que ele também fez um vídeo sobre. Um vídeo bem curto, de 10 minutos. 2 são sobre o caso de Êxito e 8 são o caso do racismo. E foda-se. Ele coloca no vídeo e ressalta bastante que sim, a Juliana foi vítima de uma tentativa de êxito. Em nenhum momento ele menospreza esse crime. Ele dá ênfase a outro, e beleza, isso vai dos canais de opinião e o que você quer abordar no seu vídeo. Mas pelo menos ele tem a decência de falar o que aconteceu previamente com um devido cuidado. Agora, depois de anos, eu acho que ela viu direitinho ali, não sei se ela viu com um advogado ou outra coisa, mas ela tá procurando seus direitos e agora denunciou de fato o Otávio Mesquita. E ok, mano, ela tá certa, ela tem razão nisso daqui. Eu não tô aqui pra defender o Otávio Mesquita, rapaziada. O que o cara fez aqui, ele tem que pagar na justiça, mano. Aqui é problema dele. Agora, o Ramsés, a literal primeira frase que o Ramsés fala é chamando ela de ingrata e traíra. Se você não vive numa caverna, é provável que o caso da pessoa mais ingrata e traíra do SBT tenha passado na sua tela. E trata a acusação de êxito da Juliana como fosse uma vingança por ela ter sido demitida. A Ju acabou acusando o Otávio Mesquita de acabar estudando ela. O Otávio Mesquita rebateu falando que não, que ela só tá fazendo isso porque ela foi demitida do SBT. Quase como se fosse uma vingancinha. Algo mais ou menos nesse sentido. Ah, vocês vão me mandar embora? Então toma aqui uma das piores coisas que você pode acusar alguém. E vamos começar por aí. Eu vou destrinchar cada ponto desse vídeo para provar o quão problemático e errado é o Ramsés. Sim, a Juliana foi demitida. O SBT sofre um corte de gasto muito pela morte do Silvio Santos. E por causa disso, o programa que a Juliana trabalhava teve que demitir ela por questão financeira. Só que aí que vem a questão. A demissão dela foi nesse ano. Só que o próprio Danilo Gentili afirmou que a Juliana fez a sua acusação no dia que aconteceu aquilo. Teve isso tudo. Eu falei, mas e aí, Juliana? Esse cara é chato mesmo. Puta que pariu. Toma no cu, não quero mais encontrar com ele. Aí eu falei, então faz assim, velho. Não quero mais Otávio Mesquita aqui. Vai tomar no rabo. Um dia eu vou contar, porque ele é bem desleal comigo e com os outros. Ele foi bem cuzão comigo já. Um dia eu conto. Falei também assim, ninguém me faz questão. Fala pra ele não vir mais aqui. A Juliana já tá. Eu já acho esse cara mala. A Juliana acha esse cara mala. Eu não vou citar nome mais de ninguém pra SBT, mas eu falo, o cara lá acha ele mala, o cara aqui acha ele mala. Então tira ele daqui e não tem mais isso. E a Juliana é mesmo, tira, foda-se, acabou. 2016. Acabou o dia, nós fomos pra casa, foi um dia normal de trabalho.
Em dezembro de 2020, 4 anos e meio depois, quase, uns 4 anos e meio depois, a Calabresa faz a denúncia do Márcio Smelly. Era pandemia, a gente estava prestes a voltar a gravar, era dezembro de 2020, ou seja, 4 anos e meio depois desse dia, eu não tinha entendido que era uma denúncia de estupro, mas 4 anos e meio depois, durante a pandemia, acho que foi um fim de semana, estoura na mídia que a Calabresa denunciou o Márcio Smelly. E somente nesse dia, 4 anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. E não só isso, né? Ela tem a acusação pro Danilo que o Otávio fez foi uma merda, só que o Danilo não interpretou de maneira correta. E aqui a minha opinião, né? Afinal, é meio foda eu criticar os caras e não dar minha opinião. Eu considero que o Danilo não fez nada demais. Afinal, ele não interpretou corretamente aquilo e a única pessoa que realmente pode dizer se aquilo foi ou não uma tentativa de êxito vai ser sempre a vítima, logicamente. Eu nunca tive a informação antes que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu, João, saber disso. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. Eu, diretor do programa e a produção. Então o Danilo não trata aquilo como um crime sexual, mas sim como uma reclamação de um cara muito chato. E o programa tenta sim ajudar ela, só que ninguém levava com a total seriedade do assunto. Só que lá em 2021, no meio da pandemia, teve um caso da Dani Calabresa, onde, de maneira muito resumida, ela denuncia um crime sexual. E o Danilo, obviamente, apoia a Dani Calabresa. E foi com isso que a Juliana entendeu o que tinha acontecido com ela. E depois de 4 anos do ocorrido, ela finalmente denuncia o Otávio Mesquita agora por um crime sexual. E a partir desse momento, o Danilo Gentili e o diretor do programa tratam sim aquilo como um crime sexual. Então, não, Ramsés, não foi porque ela foi demitida que ela começou a denunciar esse cara. É só você ver o vídeo do Danilo Gentili. Ele mesmo afirma isso pra gente. Depois disso, o Ramsés coloca a entender que a Juliana estaria mentindo do que aconteceu, como se não tivesse literalmente um vídeo postado aqui no YouTube daquele caso. Eu acredito muito que acabar usando a cartada desse tipo de acusação é quase como se fosse um exódia de gente sem caráter, até porque hoje em dia a palavra de quem se diz ser estudada é levada como verdade absoluta. O Ramsés vê o vídeo, comenta o que aconteceu parte a parte da situação e mesmo assim, ele não acredita que aquilo foi um crime de êxito. Para ser exato, o Ramsés argumenta que aquilo não foi um êxito, mas sim um assédio. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Pois bem, pessoal, o complicado disso tudo e o porquê que isso acabou viralizando de uma forma absurda é que ela simplesmente meteu que tudo isso seria um estudo. O que, convenhamos, a situação no geral tá muito mais pra um assédio. Ou você acha mesmo que o cara iria estudar alguém com uma plateia inteira assistindo em um programa que é pra ser transmitido em rede nacional? Isso ser um estudo não tem a menor lógica. Se a Juliana só tivesse acusado o cara de assédio, aí sim, ela teria vantagem total nisso tudo. Basicamente como se ele falasse que tipo, não gente, tá de boa rapaziada, ela não foi isso, foi só assediada, segue o baile, isso aqui não importa não, é só um assédio, colé. Literalmente no vídeo dele, e sim, eu sei que foi editado por outra pessoa, mas o vídeo é dele, o canal é dele, o roteiro é dele, a fala é dele, então a edição é responsabilidade dele. Ele coloca o assédio como fosse algo minúsculo e banal, como aquilo não importasse, como aquilo não fosse ruim o suficiente. E 2, como o Ramsés não consegue interpretar texto e não foi pesquisar um pouco e foi só se preocupando com o dinheiro daquela notícia, eu acho que eu venho aqui explicar exatamente o artigo 213 do Código Penal, o artigo que fala sobre o êxito. E ele afirma o seguinte: a conduta de constranger alguém mediante de violência ou grave ameaça a ter conjugação carnal ou a prática ou permitir que ele se pratique outro ato libidinoso. A pena desse crime é uma reclusão de 6 a 10 anos. Ou seja, uma elaboração melhor do que acontece, o artigo 213 abrange tanto a conjugação carnal, o que significa a penetração direta, que provavelmente é isso que o Ramsés interpreta como êxito, mas também afirma que qualquer outro ato libidinoso contra a vontade da outra pessoa pode ser tanto uma violência física quanto uma violência psicológica. Sim, se encaixa como êxito. E aí vem outro momento feio do vídeo.
O Cabeça de Vento afirma que a Juliana é uma estupradora por passar a mão no Danilo Gentili. É como se a Juliana estivesse utilizando da situação que ela foi vítima pra, sei lá, acabar se vingando, pintando a situação como algo a mais. E o que é engraçado é que se o Otávio ele for um estudador por ele ter feito o que ele fez, será que a Juliana também não seria uma estudadora por ela também ter assediado o Danilo e também outras pessoas no programa? Sem graça. Sai fora. Ai. A gente tem que bater um papinho um pouquinho mais longo sobre isso. Seguinte, Nino, vamos por partes. Todos esses casos envolvem a palavra intenção. Imagina o seguinte, uma piada de humor negro, para aproximar melhor o conhecimento de vocês. Ela é bem diferente do preconceito, não? Afinal, tudo que é importante é levar em consideração a intenção daquela piada. E você, Ramsés, devia saber exatamente disso. Afinal, você fez um vídeo defendendo o Léo Lins, que é acusado por muitos por preconceito por causa das piadas deles. O Léo Lins é preconceituoso? Não, ele tem uma intenção humorística. As pessoas têm o direito de não gostarem ou de não acharem engraçado o que ele fez. Só que é bem burro eles não passarem o contexto de que a piada era em um show de stand-up. Não é como se ele fosse em um hospital visitar crianças que estão em estado terminal e fazer piadas com câncer. Ou ir num ponto de ônibus fazer piada com gordo. Quando o Léo Lins faz uma piada de uma criança deficiente, ele em nenhum momento está ofendendo a criança deficiente. Ele tem a intenção de fazer uma piada. Quando agora uma pessoa vai lá e xinga uma criança por puro capacitismo, ela tem a intenção de menosprezar e ofender aquela criança. A mesma coisa no caso da Juliana. Quando ela passa a mão no Danilo, dá pra ver que ela tá fazendo uma piada. E o Danilo também recebe aquilo como uma piada. Óbvio, você pode argumentar que mesmo a intenção dela seja uma intenção de comédia, ainda assim pode se encaixar como um assédio. Mas a única pessoa que pode realmente argumentar isso vai ser a vítima da situação. E o Danilo nunca comentou sobre isso. Tanto que o próprio faz piada com isso no seu próprio vídeo. Na minha concepção que eu tava ali, eu vi uma capa, um monte de movimento, a Juliana num registro que tá puta, o Otávio Mesquita mantém e eu mantenho e toco o programa. E na minha opinião, era tudo um registro de uma palhaçada. Na minha opinião, eu não vi da onde eu tava o Otávio Mesquita passando a mão na Juliana, mas eu vi ele passando a mão no meu pau. Ele pega no meu pau. Aliás, eu só me fodo nesse programa, que vocês vão ver. A Juliana enfia o dedo no meu cu, o Otávio Mesquita pega no meu pau. Eu não pego no pau de ninguém, não enfio o dedo no cu de ninguém. E tô no meio dessa história. Outro argumento estúpido que o Ramsés joga na roda é que ela também passa a mão em outros homens do programa. E aqui vem outro joguinho para esse vídeo ser mais participativo. Quem dos dois você acha que tá com uma cara que sofreu um assédio ou um êxito? Quem dos dois parece que tá odiando a situação? Você consegue interpretar agora, Ramsés, o imbecil do caralho? E depois disso, como os outros vídeos, o assunto morre completamente. E ele esquece que literalmente aconteceu um caso de êxito e foca exclusivamente sobre ela ser uma militante ou sobre ela ter denunciado o Danilo Gentili como um caso de racismo. E sim, o Danilo Gentili foi uma vítima disso. Sim, a Juliana cometeu esse erro, só pra deixar evidente. Tem pessoas burras que não entendem o foco do vídeo. Eu tenho que deixar muito ressaltado aqui que sim, a Juliana fez merda pra caralho. Só que essa merda não tira o fato do outro ocorrido. Não menospreza em nenhum momento o que aconteceu diante de todo mundo, gravado para todo mundo ver. Você agora pode entrar no canal do YouTube do SBT e encontrar essa entrevista para você ver por você mesmo. São literalmente os 3 primeiros minutos daquela entrevista. Isso que eu acho meio foda do canal de opinião, diferente do Putones. Tem 2 lados e os caras excluem totalmente. Ele tem algo chamado de viés de confirmação. Ele afirma que as pessoas nunca vão querer entender o outro lado, porque tudo que a pessoa falar está indo contra de uma afirmação que ela já pré-concorda. Ou seja, não interessa o que a Juliana falar ou o que a Juliana acusar. O Ramsés não se importa. O Ramsés quer saber sobre o caso de racismo que a Juliana comentou para ganhar like de cabelo
cabaço no Twitter. Simples. Por isso que eu não suporto o canal de opinião. Eles não têm opinião e quando tem alguma opinião, é uma opinião merda e fodida como sempre. E principalmente, eles nunca trazem algum debate ou algum argumento bom ou tentar olhar para os dois lados. Eles defendem o outro lado como fosse cachorra política. Mas bom, como diria eu digo, essa aqui é só minha opinião. Fica bem à vontade para comentar algo aqui embaixo, seja concordando comigo ou discordando completamente. Talvez novamente eu tenha ficado louco e o mundo começou a girar para trás. Independentemente disso, eu prometo que eu vou ler todos os comentários, como eu faço nos meus outros vídeos. Um abraço, uma ótima semana, um bom dia e muito obrigado também pelos 1000 inscritos.